Então, para contextualizar essa parte que Lívia falou aí, eu queria falar sobre empreendedorismo nesse novo contexto, que é o contexto da pandemia. O vídeo é bem interessante porque ele vai falar dessas reconexões, né, das cidades, dos escritórios, da necessidade das empresas a partir da internet, né? Então, vamos ter que pensar diferente para ser criativo. Então, como empreender, como que gerar novos negócios a partir desses novos processos? Eu vou pedir ajuda a alguém aqui, Eduarda, que está acostumada. Eduarda, eu vou lhe deixar com a anfitriã aí para poder deixar o pessoal entrar na sala, tá bom? Eu sei que eu abuso muito pedindo para você fazer isso. Obrigado, Eduarda. Então, dando sequência aqui, a gente tem que começar a pensar diferente, ser criativos e mudar essa lógica de padrão. Essa coisa do admirável mundo novo, ele traz essa coisa da padronização. As pessoas estão fazendo muitos projetos iguais, muitas soluções iguais. A gente, às vezes, está na reunião sobre inovação e geração de negócios, a pessoa já vem com a solução, ela já vem com a ideia de fazer um aplicativo. Aplicativo, gente, é um modo de entrega de um modelo de negócio. Então, pode ser um aplicativo, não sou contra aplicativos, mas de cara, você já dá a solução sem entender o processo que a gente vai conversar agora, você vai ver que é como botar a carroça na frente dos bois. Então, vamos seguir aqui nosso pensamento. O que é que nós precisamos? Quem é que vai estar com os empregos e melhor posicionado no mercado? São as pessoas que souberem resolver os problemas. Mas não é qualquer problema, tá? São os problemas para as novas demandas. Então, nós temos problemas a ser resolvidos e pessoas que resolvem problemas. Mas aquelas que entenderem essa nova demanda, nessa nova situação de isolamento social, vamos pensar que daqui a pouco sempre vai ter um botão de stop, né? A gente não vai poder ir para o escritório, não vai poder ir para a rua porque de alguma forma apareceu um novo vírus, né? Bill Gates e outros pesquisadores sempre falam que essa probabilidade de existir pandemias vai existir. Por quê? Com a globalização e a circulação muito grande de pessoas, o tempo todo, se alguém se contaminar, essa pessoa passou pelo aeroporto, passou por uma rodoviária, passou por uma cidade, e isso em menos de 24 horas. O cara que está como vetor de contaminação, ele circula muito. E ainda se for um vírus que é possível contaminar pelo ar, aí que fica mais difícil. Nossos ambientes, eles são muito fechados e aglomerados. Cinemas, aeroportos, salas de aula, avião, ônibus, né, trem. A maioria do sistema de transporte, ele já não está prevendo um espaço necessário para o distanciamento social, né? Então, se a gente imaginar que toda vez vai ter que ter um break, eu tenho que imaginar essa nova demanda. E aí, pessoas que vão ter as oportunidades serão aquelas que vão resolver esses novos problemas. Então, para resolver um problema, nós precisamos ter em mente 5 pontos básicos. Será que eu estou no tempo certo da ideia? Será que as pessoas vão entender a minha ideia? Isso é um ponto básico. Outra coisa, gente, ninguém faz nada sozinho. Eu sempre gosto de bater nessa tecla. Isso é uma proposta do Bill Gross. Bill Gross é um cara que conseguiu resolver como a Google ia gerar receita. Imagine, no início a Google era um projeto de 2 estudantes como vocês. São das histórias das startups, dos poucos estudantes que, como é que se diz, não se formaram, né? No início a gente tinha muita startup de pessoas que não se formaram. E eles, o Larry Page, desculpa falar, o Larry Page e o Sergey Brin, eles se formaram, né? É diferente do pessoal do Facebook, o Mark Zuckerberg não se formou, o Steve Jobs não se formou, o Bill Gates não se formou. Então, o Larry Page vai na onda aí do pessoal da Amazon e outros que conseguiram se formar. A Airbnb também se formaram, da Uber também. Mas ele vai nessa pegada aqui. Então, quando começou o Google, eles não tinham uma fonte de receita. E foi Bill Gross que achou. Ele viu na lista telefônica a mesma coisa no Google. Quando alguém vai no buscador do Google e joga uma pergunta, ele não só está querendo saber sobre alguma coisa, mas ele também está expressando aquilo que ele compra. E essa sacada foi o que fez rentabilidade. Então, ter ideia, ter equipe e execução de como fazer. Nossos modelos de negócio precisam gerar receita e uma ideia engajadora, gente. Hoje a gente vive num ciclo de empresas que precisam ter impacto positivo. Se eu não tenho impacto positivo, o que alguém vai seguir, né?
Por que que alguém vai comprar minha ideia? Por que que alguém vai propagar essa ideia? Outra coisa muito importante é a questão do modelo de negócio. Esse modelo de negócio, antigamente, uma empresa fazia isso, uma empresa automobilística, fabricar carro. E isso ia anos, 40 anos, 50 anos, até essa empresa falir. Mas hoje, o modelo de negócio que é criado, ele precisa ao tempo todo se adaptar. Pelas histórias que nós temos, por exemplo, hoje a Airbnb está buscando outras formas. Imagine, qual das startups que a gente mais conhece que foi impactada pela questão do isolamento social, né? O Airbnb, né, que era o aluguel de espaços e mediava uma relação de aluguel de hotéis, salas e casas pelo aplicativo. E hoje, essa parte de turismo, ela está bem impactada. E, por fim, não menos importante, como esse negócio se mantém. Então, precisamos de pessoas que resolvem problemas. Startups resolvem problemas, mas ela precisa de 3 pilares. Estar no tempo certo, ter equipe e execução. Por isso que a gente fomentou muito nesse evento a formação de equipes. Ter uma ideia que seja engajadora, né, e tenha propósito, um modelo de negócio e sustentabilidade. Outra coisa importante que a gente viu da fala de Lívia e do vídeo, esses novos ambientes. Os escritórios, por que que eu vou investir rios de dinheiro para alugar um lugar para tocar minha empresa se eu posso fazer ela de casa? Né? Então, o espaço, transporte, 2 custos muito grandes que as empresas têm e vocês que estão gerando negócio agora não vão ter, ou vão ter ele muito reduzidos. Exemplo, transporte e como é que se diz? Deslocar funcionário. O deslocamento de funcionário para a empresa é um custo. Né? Alimentação, transporte, energia do lugar, o tempo disso tudo também e os custos. Tudo isso vai diminuir. Então, também criar ambientes como o Cowork. A gente tem no evento um patrocinador que é o Cowork Realiza. Nesses ambientes, a formatação do ambiente de empresa ele é compartilhado. Então, ele vai na coisa da economia compartilhada. Isso que é interessante. Ambientes que conseguem ser lúdicos para atrair as pessoas. As empresas vão precisar se reconfigurar, porque, em geral, as pessoas, quando vão para a empresa, elas falam, poxa, eu vou de novo para esse escritório. Elas adoram as sextas-feiras, os happy end, né? E os happy hour, e também se sente um pouco assim desmotivado para chegar segunda-feira e ir trabalhar, né? Mas se o ambiente de trabalho ele traz essa coisa da ludicidade, que muitos ambientes que nós conhecemos, como a Armazém da Criatividade, aqui em Caruaru, o próprio gráfico que a gente viu no início da palestra do Sebrae Lab, o cowork do SEI. Então, esses ambientes vão trazendo essa coisa de personalizar. Empresas que têm a cara da gente, né? Lembrando essa coisa aí do Super Mario Bros, né? Do Nintendo. Então, a gente vai ter sempre que estar se renovando com a questão desse isolamento. Então a gente vai ter que aprender a estudar ao mesmo tempo sempre e se reinventar. Esse é um ponto normal do mindset agora. Se a gente acha que sempre vai ter que ter um break daqui para frente, uma possibilidade, né? A gente não sabe se alguém vai criar uma vacina que seja universal e consiga resguardar a nossa vida de qualquer tipo de vírus, seria fantástico. Mas alguns especialistas acham que paradas como essa vão ser sempre normal. E a gente vai ter que se adaptar a isso. E aí uma coisa legal que vem para esse momento é a questão da economia compartilhada e a economia circular. Uma coisa que a gente vai ter que começar a pensar bastante. Por exemplo, a maioria dessas empresas, tipo a Airbnb, a Uber, ela compartilha um carro. Imagine você ter uma pessoa que dirija para você e um carro. O custo disso. E o cara transformou esse valor no preço. E a gente aqui é da região usa muito mototáxi, né? Mais ou menos uma tarifa de mototáxi. Então, esse é um processo bastante diferenciado. Outra coisa da evolução do compartilhamento, nós somos ótimos para compartilhar informação. Eu acho que a gente chegou no nível muito bom disso, de compartilhar informação, mas a gente precisa também aprender a conectar mais pessoas. Por exemplo, por que que uma pessoa não pode trabalhar ainda nesse fator remotamente? De manhã você trabalha para uma empresa, de tarde você trabalha a outra. A gente tem dificuldade disso. Há algumas regras no mundo do trabalho que faz com que a pessoa, o ser humano, seja propriedade da instituição. E a gente está vendo a possibilidade agora, com essa economia compartilhada, que pessoas também sejam compartilhadas por empresas, né? Isso acontece muito nas startups. Um membro da minha startup tem outra startup. Isso é normal.
para o mundo dos negócios tradicional, soa esquisito, né? Soa o cara está espionando minha empresa, tudo mais. A gente precisa vencer esse obstáculo. Então, na verdade, o que nós estamos vivendo é uma tentativa de mudar o nosso mindset, de a gente pensar diferente e entregar coisas diferentes. Essa coisa do admirável mundo novo, que as pessoas vivem todo mundo padronizado e feliz, essa metáfora é bem interessante, porque a gente precisa romper isso. E eu acho que é a oportunidade da diferença hoje que nós estamos vivendo, de trazer negócios diferenciados. Compartilhamento de conteúdo e informação, beleza. E nós estamos aprendendo com Uber, Airbnb e outros processos a compartilhar coisas, a compartilhar produtos. Tem compartilhamento de roupa. Aqui em Caruaru tem uma tipo Netflix das roupas, né? Que é uma empresa que você não precisa ter determinadas roupas para sair. Porque roupas para ir para festas e eventos é muito caro, né? A gente já tem aluguel de roupa. E ela transformou essa lógica no uso cotidiano de looks. Você paga uma assinatura e você vai lá e pega cotidianamente por dia 3 looks para você poder usar. Outra coisa interessante, eu vou só fechar a minha câmera aqui por uma questão de conexão. Estou com medo de ficar lenta. Tem um livro muito bom que faz a gente pensar isso, Muito Além da Sorte. Processos inovadores para entender o que os clientes querem. A gente, às vezes, acha que o cliente adora determinada marca, adora determinada empresa, mas não é essa a questão, no fundo. A questão é saber a resposta para que trabalho o cliente contratou esse produto. Esse livro, né, do Clayton Christensen, ele traz uma diferença para a gente muito grande. Começar a pensar para que job? É o job to be done, teoria do progresso. O que o cliente está fazendo que ele precisa da minha ajuda? Por isso, quando a gente começa a questão das startups, a gente fala muito dessa questão: qual o problema que sua startup resolve? Para que alguém contratou a sua startup? O que esse cliente está fazendo em progresso que precisa da sua solução? Então, existe uma pergunta mais adequada a fazer, uma que nos ajuda a compreender a casualidade subjacente à decisão do cliente de introduzir um novo produto na sua vida. Antes do cara comprar alguma coisa, essa pessoa ela tem uma necessidade que a gente chama de progresso de resolver alguma coisa. Colocar um quadro na parede, comprar comida, ir de um canto ao outro, alugar uma casa em outra cidade. Essas pessoas estão fazendo coisas. Então, a gente precisa saber para que trabalho elas vão contratar produtos. Esse é o foco de quem está fazendo uma startup. Descobrir que progresso o seu cliente ou o mercado que você segmentou está fazendo. Então, a gente precisa fazer uma coisa bem simples, gerar valor. Às vezes, a gente vê em alguns pitches, já a gente vai ter alguns pitches aqui para a apresentação, que é a finalização do evento, e a gente vê essa discussão da proposta de valor. Não é somente o que o empresário ou o empreendedor quer passar para o cliente, mas a proposta de valor é exatamente aquilo que o cliente percebe da gente, né? Um cliente, às vezes a gente cobra que o cliente ele seja inovador. Deixa eu ver aqui uma perguntazinha rapidinho no chat. Tá, Gustavo, a ata ainda não rodou não. Já já eu vou passar. Assim que eu terminar a minha apresentação, eu vou ficar no controle da ata e as startups que fizeram o processo aqui vão apresentar o pitch deles, tá bom? Vamos seguir. Eduardo, obrigado aí pela força nas portas aí. Então, o cliente, às vezes a gente pede que o cliente seja o inovador, que ele traga a solução. Muitas pessoas perguntam assim ao cliente: o que é que você está querendo como produto? O que é que você quer como solução? Se o cliente, gente, soubesse o que ele queria como solução, ele já não teria resolvido? Ele já não teria feito? Então, na verdade, o Steve Jobs sempre falava isso: não pergunte ao cliente o que ele quer. Ele assim, aí as pessoas, uma vez eu falei isso para um grupo de vendedores, né? Aí eles me perguntaram assim: mas como é que eu vou vender se eu não sei o que o cliente quer? Não é essa a pergunta. Se a gente pegar o livro que a gente acabou de falar, Muito Além da Sorte, ele vai falar uma pergunta antes: qual é o progresso que esse cliente está tendo, né? O que ele está fazendo? Por exemplo,
Se o cara está numa loja para comprar uma furadeira, será que ele quer mesmo a furadeira ou a furadeira é só uma das soluções possíveis para fixar um quadro na parede? Então, se a gente entende a jornada que o cliente está fazendo, que aquele segmento está fazendo e não está conseguindo, e aí eu chego com a solução. Porque o cliente, ele faz um progresso, ele está fazendo uma atividade e precisa da sua ajuda inovadora para gerar soluções. Então, nosso trabalho como pessoas de negócio é gerar soluções para as necessidades do cliente. Clientes têm necessidade, tem um trabalho a ser feito, tem um progresso a ser realizado. E essa teoria do job to be done e teoria do progresso, ou do trabalho a ser feito, nos coloca como realizadores de solução. Nossas startups entregam soluções para esses clientes. Então, o que está acontecendo? Eu tenho uma situação atual e quero chegar a um novo ponto. Essa é a história do progresso. Esse é o job que o cliente está tentando fazer. E aí, a gente, como startup, vai tentar apoiar esse cliente e estimular ele a chegar aqui. Só que eu preciso motivá-lo e dar ganho a ele, mas eu também tenho que minimizar a dor dele e os hábitos. Às vezes as soluções estão prontas. Por exemplo, ir a uma academia. Eu quero perder peso, eu vou contratar uma solução, academia. Mas às vezes nosso hábito de trabalho, a gente acaba não tendo estímulos. Por isso que muitos modelos de academia é por assinatura, de 6 meses, um ano, o cara paga menos, né? Porque se for mês a mês, a maioria das pessoas desiste. O cara falta um dia e ele dobra a meta dele, né? Faltou um dia, depois ele falta dois, depois de dois, quatro, e assim até não ir mais. Vide esteira elétrica dentro de casa. A gente bota a esteira para caminhar. Um dia você não faz atividade, depois não faz dois, depois botou a primeira camisa, virou um armário diferenciado. Então a gente precisa entregar soluções diferenciadas para atingir mercados e clientes diferenciados também. Então, a questão não é perguntar para o cliente que produto ele quer, mas entender do cliente, né, que ele vai contratar um produto para progredir. Porque nós só crescemos como startups quando nós fazemos nossos clientes crescerem. Esse é o centro dessa teoria do progresso. E aí vem a questão de gerar valor. Se a gente percebeu isso do cliente, a gente precisa ter uma boa proposta de valor. Quando a gente faz a gente teve aqui no Sebrae Startup Way um Lean Canvas, que é o Canvas enxuto, a proposta de valor está no centro do problema, está no centro da questão, né? Então, uma proposta de valor precisa transmitir uma mensagem clara e de fácil compreensão. Não preciso complicar demais. Se o cliente não consegue ter o produto na mão, usar ele, explicar a outra pessoa para que serve aquele produto, minha proposta de valor não está clara. Quando ela é confusa também, as pessoas não vão entender o que nós estamos transmitindo. Outra coisa também é ressaltar o que esse negócio tem de único. O que você tem de diferente de outras pessoas, né? Focar num público específico. Gente, quem tenta conversar com todo mundo ou resolver o problema de todo mundo não resolve bem o problema de ninguém. E aí as pessoas vão querer outras soluções diferenciadas que resolvam realmente o problema dela. A sua pode ser legal, mais bem apresentada, com a melhor logomarca, com a melhor cor, resolve vários problemas, mas não resolve nenhum bem em específico. Isso é um problema. Fazer uma promessa clara sobre os benefícios a serem entregues. Então, o cliente que contratou a sua startup, o seu produto ou serviço, ele precisa saber para que ele vai ter de benefício e retorno com aquela aquisição. Então, boas propostas aqui. A Uber, por exemplo. O título da proposta de valor dele é a mobilidade que você deseja. Mobilidade. É um valor. E o subtítulo é peça uma viagem para onde você quiser com um clique no seu telefone, né? Eu tenho mobilidade, facilidade. O que o Uber resolveu? Antes, gente, a gente tinha transporte, ou tinha um carro próprio, eu tinha todos os custos de manutenção desse veículo, taxas, IPVA, né? Combustível, revisões. Olha, para pensar direito se vale a pena, né? Em relação ao Uber, manter um carro, dependendo da cidade onde você mora, né? Outro ponto também,
Se eu vou atrás de um táxi, eu teria que ir na rua ou ter o telefone dele, se ele estava disponível ou não. Às vezes, o mesmo táxi que atende você atende outras pessoas, você fica na mão. E o Uber trouxe isso no seu telefone. Hoje, é uma espécie de canivete suíço, é o celular que a gente usa. A gente vai para todo lugar com esse aparelho. Então, mais do que viagens, isso são os pontos, né, diferenciados do Uber. Mais do que viagens, sua segurança é nossa prioridade. Isso foi uma alteração em relação a outros aplicativos, né? Você saber quem é o passageiro, quem é o motorista. Um novo app feito com motoristas para motoristas, né? Outra coisa interessante, o Trello, que é uma ferramenta que a gente usa para gerenciar processos, principalmente nesse ecossistema de inovação, né, nas startups. O título, o Trello permite que você trabalhe de maneira mais colaborativa e faça mais. A gente estava falando de equipe. Equipe é o ponto-chave das empresas que trabalham nesse nosso ecossistema, né, de inovação. Subtítulo, os quadros, né, porque o Trello trabalha com quadro, listas e cartões do Trello permite que você organize e priorize seu projeto de maneira divertida, flexível e gratificante. Então, essas são as promessas da proposta de valor do Trello. Então, quais são os pontos? Trabalhe com qualquer equipe, informação resumida, veja como funciona, Trello do seu jeito, né? Você configura, personaliza, então, colaboração e trabalho, flexibilidade, trabalhar do seu jeito. Então, tudo isso são valores que os usuários reconhecem. E isso é importante, porque ao ter uma experiência com esses dois produtos que nós estamos falando aqui, a partir da sua proposta de valor, é assim que eu transmito para outra pessoa. E essa transmissão de experiência, ela vale muito mais que propaganda. Alguém que utilizou um produto, um serviço ou uma startup para resolver o seu problema, ela transmite, ela conta do seu jeito esses nossos valores. Mas isso não surge do nada. Às vezes a gente tem uma ideia, a gente precisa validar, gente. É VV, validar e vender. Não pode. Tem gente que tem uma doença chamada síndrome da toalha molhada. Ele sempre vai apertar a toalha e sempre vai sair água. Em quê? Na ideia. Ele sempre vai achar que a ideia dele precisa ser melhorada para encarar o mercado. Eu sempre aconselho a jogar logo no mercado. Um mercado pequeno, poucas pessoas, que elas lhe deem feedback. Então, sua ideia. Isso aqui é do Eric Ries, é do livro Startup Enxuta, né? Esse modelo PDCA que algumas pessoas da administração falam, que a gente precisa testar as coisas e cresce no teste. É na validação que nós melhoramos. Então, ter as ideias, construir protótipos, joga o produto, joga para validação, mede os resultados, vamos analisar os dados, aí que a gente aprende. Aprende na validação com clientes reais. E aí vamos mudar as ideias, e esse é o modelo negócio das startups. É um ciclo, né, de feedback, construções, medições e aprendizado. Validação pura. Porque vamos aqui olhar essas duas empresas. Vamos supor que nós somos duas startups. E eu estou querendo o produto perfeito, vou lançar o carro perfeito, e essa empresa aqui não está com essa visão, não. Ela entende o seguinte: se eu entregar valor e produtos viáveis para o meu cliente, ele vai estar sempre satisfeito até eu chegar ao produto ideal. Essa aqui sempre vai estar, não vai entregar nada, não vai entregar nada, não vai entregar nada. E quando chegar o carro, talvez ele não sorria. Talvez essa empresa de baixo já tenha conquistado o mercado da empresa de cima. A gente tem um caso muito clássico aqui na região de Pernambuco, um empresário pernambucano, dono da Tuca Motors, uma empresa que cria carros elétricos. Ele foi para Alagoas por questões de incentivos fiscais à época. Mas só que a Tuca precisava, para criar carros para passeio, né, em áreas urbanas, circulação pública, atender às exigências dos órgãos competentes de trânsito. A questão foi o danado do airbag, super importante proteção, só que airbag não se vende por peça. Você não compra um airbag, você compra lote de 1 milhão. A Tuca Motors não conseguia produzir 1 milhão de carros, né? A linha de produção dele é bastante restrita, uma startup pequena, está crescendo. Então ele fez carros sem airbags. Então o público dele não era o cidadão comum. Ele precisou entregar esse produto a empresas de hotéis, hospitais,
lugares onde a circulação não necessita desse item de segurança. Mas ele não esperou construir o carro perfeito. Ele começou a lançar produtos intermediários. Ele fez uma tipo mobilete, né? Uma motozinha elétrica. Motozinha não precisa de airbag. Então, para atingir o carro que ele queria construir, eles fizeram uma moto antes. Às vezes a gente não consegue entregar o produto que nós temos potenciais, às vezes por questões de tecnologia disponível, valor dessa tecnologia, legislação. A gente tem que lembrar que, a depender do setor que nós estamos trabalhando, legislação vai ser algo muito pesado. Mas eu posso entregar alguns produtos, até para a empresa sobreviver. E vocês, como empreendedores, também. É preciso também dar metas claras para que você se sinta realizado. Pequenas propostas. Mesmo pequeno, a gente vai crescendo, sabe? E aí a gente tem, só para finalizar e começar o nosso trabalho dos pitches, e eu passar a ata, a gente tem uma série de coisas, gente, hoje, que ainda causam impacto e estão necessitando de soluções. A questão da água, comida e pobreza atinge bilhões de pessoas. É um mercado aí. Não é à toa que a fundação Melissa e Bill Gates, né, esposa, esposa, trabalha incessantemente nessa área. Tem um documentário muito bom no Netflix, vocês devem assistir. Por que um dos caras mais ricos do mundo se preocupa com isso? Isso é um grande mercado. Né? Saúde também é uma área que ainda atinge muita gente, e esse é o ponto do momento. Startups e processos de empresa que atendem às questões agora estão na vanguarda, estão na vantagem, estão surfando a onda do momento. É a onda que nós queríamos surfar? Não, mas precisamos dar resposta. Muitas empresas aqui de confecção do Agreste Pernambucano pivotaram o seu negócio de confecção para EPI. Né? É o que está vendendo. E já está numa questão de health style, de produtos de saúde estilosos. Máscara com baixa, máscara com rosto, né? Máscara brincando já com esses EPIs. Outra coisa importante na área de cidadania é de segurança e educação. São áreas muito importantes. Eu acho que com essa coisa do remoto, a educação vai ter um impacto muito grande. Acelerou a maturidade da transformação digital na educação. Energia e meio ambiente. A questão da consciência. Empresas que têm impacto positivo. Então, esses pilares aqui são os únicos? Não, claro que não. Mas esses estão chamando a atenção. Esses há uma demanda ainda, infelizmente, crescente. Seria ótimo se a coisa da água, da comida, da pobreza não fosse mais um problema para o nosso planeta, sabe? Mas existem pessoas que andam 2 horas para ter acesso à água. Então, não precisam ser só soluções tecnológicas, né? Como eu falei no começo do app, mas modelos de negócio que consigam atender essas pessoas. O app só é uma forma de entrega. Tá? E aí vamos para a segunda parte. Quiserem discutir coisas aqui no chat, botar perguntas, eu vou levantar já a ata e fica agora o espaço para as startups apresentarem. Na sequência, a gente tem a startup de Vitor e Daniela, que está aí já. Depois a gente